pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. O meu nome é Camila e eu faço parte aqui do time da Bipro. Na aula de hoje nós vamos falar sobre LinkedIn e eu vou passar algumas dicas para vocês explorarem melhor essa ferramenta e com isso aumentar as oportunidades. Bom, antes de começar eu gostaria de compartilhar com vocês sobre a minha história com o LinkedIn. No final do ano de 2017 e no ano de 2018, eu fiz uma transição de carreira, assim como muitos de vocês, e na época eu não utilizava tanto o LinkedIn, mas eu já tinha ouvido falar que seria uma ferramenta que poderia me auxiliar nesse momento de transição. Então eu comecei a pesquisar maneiras de tornar o meu LinkedIn mais atrativo, mais completo e formas que eu poderia ser mais vista nessa rede e assim conseguir uma oportunidade. Durante esse processo eu comecei a publicar textos falando sobre transição de carreira, sobre a área de RH, que era a área que eu gostaria de ingressar na época, assim como eu replicava todas as dicas que eu aprendia no intuito de ajudar outras pessoas na plataforma. Com isso, eu ganhei muitos seguidores, recebi indicações, participei de processos seletivos e fui convidada também para falar sobre LinkedIn em um workshop sobre carreira. Bom, eu estou contando tudo isso para vocês para mostrar que o LinkedIn é uma ferramenta extremamente poderosa. Claro que vocês não precisam criar conteúdo para isso. Isso é apenas mais uma possibilidade que a rede oferece. No entanto, existem outras formas que vamos falar aqui hoje que pode tornar o LinkedIn de vocês mais atrativo e com isso conseguir oportunidades. Antes, eu gostaria de ressaltar para vocês que não existe uma receita de bolo, certo ou errado, mas assim como na tecnologia, existem boas práticas que, se utilizadas, podem aumentar as chances de vocês se destacarem na rede. Bom, então vamos lá? Para começar, então, eu gostaria de falar para vocês que eu acredito que existem 3 pontos-chave fundamentais no LinkedIn. Um é o perfil completo, que nós vamos destrinchar um pouco melhor aqui, e vocês também receberam um material em PDF que fala detalhadamente sobre isso. O outro é postura na rede e temos também networking, tá? Eu vou deixar esses dois últimos para falar um pouquinho mais depois, porque agora a gente vai passar no meu próprio LinkedIn para falar sobre como montar um perfil mais completo e atrativo. Então, como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o meu próprio LinkedIn para que fique de uma forma mais explicativa e mais didática, para que a gente possa então explorar todos os itens que eu quero falar aqui para você. Um primeiro ponto que eu acho que vale a pena a gente falar é que dá para vocês personalizarem a URL de vocês, tá? Isso é muito legal porque além de ficar mais objetivo e as pessoas conseguirem te encontrar mais facilmente, fica melhor também para vocês colocarem no currículo de vocês ou transmitir para qualquer outra pessoa. Então, para isso, já abri aqui meu modo de edição, já cliquei na minha foto anteriormente. Aqui a gente vai em editar perfil público e URL, vai abrir essa página e aqui, ó, nesse lapisinho aqui, a gente consegue mudar. Então, por padrão, o LinkedIn ele já gera uma URL que é muito extensa às vezes e tem números, né? Então, eu sugiro que esse seja o primeiro passo para vocês personalizarem o LinkedIn de vocês, tá? E aqui, bom, como vocês já podem ver, o meu já está personalizado, né? Não tem mais o que fazer. Aqui eu sugiro que vocês utilizem nome, sobrenome ou marca pessoal e aí, se possível, não coloquem números, tá? Claro que não é fácil às vezes ter aquela URL disponível, então vão tentando variações e aí vocês vão criando algo mais personalizado. Voltando à tela anterior em que estávamos, abaixo aqui da opção de editar a URL, nós temos uma outra opção que é bem legal para quem já tem um segundo ou terceiro idioma em nível avançado ou fluente e que assim se sente confortável para participar de processos em que esse idioma seja predominante. Tá? Aqui é só clicar nele, vocês vão ver que vão abrir vários idiomas, é só selecionar o idioma, colocar o seu nome, sobrenome, o título nesse idioma e assim criar esse perfil. O legal disso daqui, pessoal, é que os visitantes visualizarão o seu perfil no idioma correspondente que estiverem utilizando o site. Assim, se eles estiverem usando o site em um idioma para o qual você não criou um perfil secundário, o seu perfil ele vai aparecer no idioma principal. Bom, seguindo aqui, então vamos falar sobre a foto do perfil. Essa parte é extremamente importante porque é como se fosse um cartão de visitas, né? E assim como o seu nome, o seu título, essa vai ser a primeira coisa que as pessoas vão ver de vocês. Então aqui para a foto, o que eu sugiro em um primeiro momento é que vocês se façam a seguinte pergunta.
Essa seria a forma que eu me apresentaria no mundo corporativo? Se a resposta for sim, acho que isso já vai te dar um direcionamento. Mas algumas dicas complementares que eu gostaria de passar estejam atentos ao fundo da foto, né? Então, escolha um ambiente que seja organizado, que seja agradável, às vezes neutro, se possível. E na foto não precisa assim estar muito sério e formal, dependendo da posição que vocês estão buscando, nem precisa estar de social. Como vocês podem ver, aqui na minha foto mesmo, é uma foto em que eu estou mais descontraída, e eu escolhi essa foto de uma forma proposital porque esse é o meu jeito, né? Então eu gostaria de transparecer isso de alguma forma, tá? Então, um outro ponto legal aqui, eu sei que nem todo mundo se sente confortável para sorrir em foto e tá tudo bem. Agora, se você se sente confortável, pode tirar uma foto sorrindo. Eu acho que o sorriso sempre é bem-vindo, né? E torna a nossa imagem melhor. Aproveitando que nós estamos falando sobre foto de perfil, eu queria falar com vocês também aqui sobre a foto de capa. Essa parte aqui não é obrigatório, tá, pessoal? Diferentemente lá da foto do perfil, que é importante que a gente tenha, afinal, se o nosso perfil não tiver uma foto, além dele não trazer credibilidade, pode parecer um perfil fake. Inclusive, só complementando, hoje mesmo eu vi que perfis que têm foto, eles são mais vistos do que perfis que não têm foto, tá? Então, só para complementar isso para vocês. Voltando então aqui para a foto de capa, como eu falei para vocês, ela não é obrigatória, ela é opcional. No entanto, ela torna a apresentação do nosso LinkedIn melhor e com isso torna ele mais atrativo. Essa foto, ela pode ser usada, inclusive, de uma forma estratégica, tá? E aí, no material de vocês, eu até coloquei que vocês têm algumas dicas de como escolher uma foto de capa. Então, como vocês podem ver aqui no meu, escolhi uma frase que diz muito sobre mim, né? E está atrelada ao meu propósito. Então, essa foi a minha ideia. Mas vocês podem escolher uma foto que esteja relacionada à área de interesse de vocês, à área de atuação, à empresa que vocês trabalham no momento. Fica ao critério de cada um. Aqui, o que vale a pena é escolher uma imagem que represente bem aquilo que vocês querem destacar, tá? E com isso, criar uma apresentação melhor para o perfil de vocês. Falando agora sobre o título, esse é um dos pontos mais importantes no nosso perfil, porque além de acompanhar, né, o nosso nome e foto, como eu havia falado anteriormente para vocês, ele também é uma das áreas mais significativas para a busca de palavras-chave. A gente vai falar um pouquinho depois sobre isso, tá? Então aqui, para alterar o título, basta clicar aqui no lapisinho e aí vocês vão ter essa opção aqui na parte de título, que inclusive é um campo obrigatório, tá? Por padrão, o LinkedIn muitas vezes vai colocar o seu último cargo ou a sua formação, mas aqui uma dica bem legal é de vocês explorarem esse campo. Ele tem a possibilidade de colocar praticamente 220 caracteres, e vocês aqui podem colocar palavras-chave. Então, qual que é a minha recomendação? Vocês podem colocar, como eu coloquei aqui, o meu cargo atual na Bipro, mais a minha formação, mais o desenvolvimento humano, que é algo que eu trabalho também. Mas isso fica ao critério de vocês, tá? Como eu falei, aqui é um campo muito significativo de palavras-chave. E aqui dá para explorar um pouquinho melhor. Então, se você quiser ressaltar alguma competência técnica, comportamental, alguma formação, título que você já tem, fica ao critério de vocês. O importante é que vocês realmente possam colocar palavras aqui que definam a atuação que vocês têm, assim como aquilo que vocês querem destacar. Uma dica importante que eu gostaria de passar para vocês aqui é não utilizar esse campo para falar que vocês estão buscando recolocação ou estão desempregados, tá? Aproveitem esse campo para realmente colocar palavras-chave que vão fazer com que vocês sejam encontrados por recrutadores e outros profissionais, tá? A gente vai falar de um outro campo que a gente consegue mostrar para essas pessoas que a gente está disponível para o mercado. Bom, antes da gente falar das palavras-chave, eu vou mostrar para vocês, então, um campo muito melhor para vocês mostrarem que estão disponíveis para o mercado. Basta virem aqui em Tenho Interesse, Encontrar Novo Emprego, e aqui vocês vão especificar o cargo de interesse, localidade, tipo de trabalho, né, se é híbrido, se é remoto, assim como outras informações. E aqui vocês podem informar isso apenas aos recrutadores
ou a todos os usuários do LinkedIn. Se vocês optarem por mostrar para todos os usuários do LinkedIn, vai aparecer um selo de Open to Work no perfil de vocês. Acho que esse selo ele é bem interessante porque assim não só recrutadores vão ver que você está disponível, assim como outras pessoas da empresa, colegas e assim que possam indicar vocês para oportunidades. Falando especificamente agora sobre palavras-chave, que foi algo que a gente mencionou anteriormente, o LinkedIn ele é um grande banco de dados de profissionais e o mecanismo de busca se baseia nessas palavras-chave. Então, eu vou mostrar aqui para vocês no meu. Por exemplo, eu posso, como profissional de RH, claro que um profissional ele tem outras ferramentas que não seja a pesquisa que eu vou fazer aqui para vocês, mas vou mostrar aqui para vocês que se eu quiser eu posso fazer uma pesquisa booleana, colocar aqui, vamos supor, palavra-chave OutSystems, aí eu vou colocar desenvolvedor, né, porque eu quero um desenvolvedor, vou colocar aqui em inglês. E aí eu quero também que esse desenvolvedor ele saiba HTML, vamos supor. Vou dar um Enter aqui e automaticamente o LinkedIn vai buscar profissionais que contenham essas palavras-chave no perfil, tá? Então, é muito importante, pessoal, que a gente possa utilizar essas palavras-chave de forma estratégica, né? E pensar quais palavras-chave a gente pode colocar no nosso perfil. Lembrando que as palavras-chave, elas estão relacionadas a competências técnicas, comportamentais, formações, cargos, cursos. Quanto mais palavras-chave no perfil, mais chances vocês terão de ser encontrados por recrutadores e outros profissionais. Lembrando que é importante que vocês escolham essas palavras-chave de forma estratégica e não coloquem apenas elas por colocarem, tá? Para vocês definirem as melhores palavras-chave para o perfil de vocês, sugiro que vocês analisem a trajetória profissional de vocês e quais são as competências técnicas, comportamentais e outras informações que vocês gostariam de destacar. Uma outra dica importante é vocês visualizarem as vagas que vocês estão concorrendo para verificar quais são os requisitos que são solicitados. E daí então vocês pensarem se é algo que vocês têm e daí então que pode colocar no perfil. Aqui vale a pena ressaltar que apesar da gente estar falando de palavras-chave e de colocá-las no seu perfil, é sempre importante a honestidade, pessoal. Então, nada de florear demais, mentir, dizer aquilo que você não tem, tá? Assim como a vida, a honestidade é primordial no LinkedIn. E apesar dele ser um grande banco de dados, ele também é um mundo muito pequeno. Então, vale a pena ser honesto e realmente colocar no seu perfil aquilo que você tem, aquilo que você é, ou aquilo que você está desenvolvendo e já se sente preparado para oferecer ao mercado, tá bom? Seguindo, nós vamos falar sobre outras seções do perfil. E aqui eu quero mostrar para vocês que tem um botão no qual a gente consegue fazer isso facilmente. Clicando aqui, eu tenho aqui seções que são principais, recomendadas e adicionais, tá? Então, através desse menu, vocês conseguem adicionar qualquer informação no perfil de vocês. Abaixo dessas informações que a gente acabou de falar, a gente tem um campo aqui chamado análise. Esse campo é muito importante porque ele nos dá uma visibilidade de como está o nosso alcance do nosso perfil. Então aqui eu consigo visualizar quantas pessoas entraram no meu perfil, assim como quantas vezes o meu nome, o meu perfil, melhor dizendo, apareceu em pesquisas, tá? Clicando aqui, a gente consegue saber o período dessas pesquisas, o número de ocorrências em resultados, né? Quais foram as palavras-chave usadas para encontrar o meu perfil, assim como quais foram as empresas e os cargos das pessoas que me encontraram. Seguindo, aqui a gente tem um resumo e essa parte é muito legal para que a gente possa literalmente vender o nosso peixe, tá? Aqui a gente tem a possibilidade de inserir praticamente 2.600 caracteres e com isso falar um pouquinho quem somos, assim como os nossos interesses e propósitos. Então vale a pena explorar esse campo, até porque ele vai ser uma das primeiras informações que as pessoas vão ver quando efetivamente elas entrarem no nosso perfil. Na seção de experiências, vocês podem adicionar todas as experiências profissionais que vocês têm e não precisam se limitar a uma certa quantidade, como muitas vezes é solicitado no currículo, né? Que vocês coloquem, às vezes, as últimas 5 experiências. Além disso, vocês não precisam especificar só as experiências que estão relacionadas ao interesse ou cargo atual de vocês. De qualquer forma, aqui vale a pena analisar
quais são as experiências relevantes, né? Eu digo isso porque tem pessoas, às vezes, que já têm uma trajetória com várias experiências ou que no início da carreira tiveram experiências informais. Elas podem optar por colocar ou não essas experiências aqui no LinkedIn. O que eu acho interessante é que o LinkedIn ele vai mostrar a nossa trajetória profissional e todas as experiências são válidas, afinal, são elas que formaram a bagagem que nós temos hoje, tá? Tudo que eu for falando aqui para vocês, na verdade, vocês podem ir adicionando ou editando através desse lápis ou desse mais que vai aparecer em todo o perfil de vocês ou aqui nesse botão de adicionar sessão que a gente já tinha falado anteriormente. Ao adicionar cada experiência, é importante que vocês descrevam quais eram as atividades que vocês desempenhavam nesse cargo e nessa empresa, assim como projetos que vocês participaram ou resultados importantes, informações que sejam válidas de destacar. Como eu falei, aqui vai ser um dos campos em que as palavras-chave vão ser buscadas, por isso é importante que eles estejam completos. Se por acaso vocês tiveram cargo diferente em alguma empresa ou mesmo evoluir de cargo, o próprio LinkedIn ele consegue montar uma linha do tempo dentro daquela empresa. Para fazer isso, basta vocês clicarem aqui no sinal de mais, adicionar um cargo, eu vou colocar aqui, apenas como um exemplo, analista de RH sênior. Vou colocar que eu não preciso. O segredo aqui é cadastrar de forma correta a empresa, assim como a data de início e término. Então, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, vou colocar aqui que é a partir de março, agora de 2023, eu entrei nessa nova função e aí vou dar um salvar aqui. Prontinho, como vocês podem ver, foi montada uma linha do tempo dentro da Bipro. Isso é muito legal para mostrar a nossa evolução e trajetória dentro de uma empresa. Aproveitando que estamos falando de experiência, eu já vi muitas pessoas adicionando alguma experiência fictícia aqui, só para mostrarem que estão disponíveis no mercado. Bom, eu não recomendo que vocês façam isso. Eu já mostrei para vocês formas mais adequadas de mostrar que vocês estão disponíveis. Então, o que eu sugiro é que se você estiver no momento buscando uma oportunidade, deixe a sua última função mesmo. No entanto, se assim como eu, vocês estiverem fazendo alguma pausa específica na carreira, como uma transição, por exemplo, vocês podem incluir aqui nesse item. Basta clicar aqui no mais, adicionar pausa na carreira. Aqui o LinkedIn já vai dar algumas opções, como transição, que a gente acabou de falar, ano sabático, alcance de objetivos pessoais, enfim, aí é de cada um, mas isso daqui são objetivos muito específicos, tá, pessoal? Então não é apenas para desemprego, é de fato se você estiver passando por algum período desses que estão especificados aqui. E aí basta, eu vou fechar aqui, mas vou mostrar aqui no meu perfil. Eu, por exemplo, fiz um ano sabático, na verdade um período sabático, né, porque passou de um ano, e eu deixei isso aqui no meu perfil. Isso é legal porque, assim, os recrutadores ou profissionais das outras empresas, quando eles olharem as minhas experiências, eles vão ter noção do porquê que eu fiz essa pausa, né, e não vai ficar um gap aqui. Então, vale a pena mencionar se for uma causa específica como essa. Se for desemprego, como eu falei, não tem essa necessidade. Apenas coloque a sua próxima experiência ou deixe a última experiência que vocês tiveram. Indo um pouquinho aqui mais para baixo no meu perfil e até acompanhando o que eu escrevi no material para vocês, aqui nós temos a formação acadêmica. Na formação acadêmica entram apenas ensino médio e curso superior. Portanto, cursos livres ou cursos de extensão, eles não entram nessa seção, tá bom? Apesar de eu ter falado do ensino médio para vocês, não é necessário informar ele, tá? A não ser que tenha sido um curso técnico ou tenha alguma coisa desse período que você queira ressaltar. Ou também, em alguns casos, você seja um profissional que esteja iniciando a sua vida profissional. Aqui vale a pena ressaltar atividades curriculares que vocês desempenharam durante esse período de graduação ou até mesmo de pós-graduação. Então, vale a pena colocar estágios que vocês fizeram, se vocês participaram de algum comitê, de algum grêmio ou alguma outra coisa que vocês gostariam de ressaltar desse período e que seja relevante. Bom, aí vocês podem me perguntar, tá, mas e os cursos livres de extensão, aonde que eles vão entrar? Então, aqui a gente volta lá no início, para a parte de adicionar sessão.
a gente vem aqui na parte de recomendado e aqui nós temos adicionar cursos e adicionar licenças e certificados. Então, a minha sugestão para vocês é adicionar o curso e na área de certificado colocar o certificado correspondente a ele. E aí eles vão ficar salvos aqui nessa parte abaixo, ó, de licenças e certificados. Aqui estão os meus certificados. E aí vocês podem colocar os certificados que vocês acharem relevante para a trajetória de vocês. Indo aqui mais para baixo, a gente tem aqui uma seção de competências. Competência nada mais é do que um conjunto de conhecimentos, habilidades técnicas e comportamentais que vocês já possuem, tá? Ter uma lista estratégica e relevante de competências ajuda não só as pessoas a entenderem quais são os seus pontos fortes, assim como associar vocês às oportunidades certas. Vocês podem adicionar a competência e atrelá-la a experiências profissionais que vocês já tiveram. Vocês também podem fazer alguns testes de competências que o LinkedIn oferece, se vocês tiverem interesse. E o próprio LinkedIn, ele já sugere algumas competências com base no seu perfil. Então, a minha sugestão é que vocês completem ao máximo o perfil de vocês antes de explorarem mais essa seção, porque assim vocês já vão ter ideias de quais competências vocês poderiam colocar. Uma outra sugestão é vocês analisarem a própria trajetória de vocês, pensando quais são os seus pontos fortes, né? O que vocês gostariam de destacar da parte técnica e da parte comportamental. Nós temos também a seção de recomendações no LinkedIn. E embora essa seção seja pouco usada pelas pessoas, ela é uma seção que pode trazer ainda mais força para o perfil de vocês. Aqui não tenham vergonha de solicitar recomendações, mas se atentem muito à forma como vocês vão entrar em contato com as outras pessoas. Eu digo isso porque muitas vezes a gente acaba se esquecendo que do outro lado há um ser humano e às vezes a gente apenas manda uma mensagem padronizada pelo LinkedIn sem nem ao menos contextualizar aquela pessoa do porquê estamos fazendo aquilo. Então, se vocês não veem a pessoa há algum tempo, vale a pena personalizar uma mensagem. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, eu consigo aqui nesse campo solicitar uma recomendação, assim como eu também consigo fazer lá no botão de adicionar sessão, mas aí eu vou fazer por aqui, eu consigo solicitar uma recomendação. Então, eu vou escolher aqui o Leandro. E aqui, ó, o LinkedIn ele vai perguntar qual é o meu relacionamento com o Leandro, o cargo na época em que trabalhamos juntos, e aí ele automaticamente vai me mostrar essa mensagem padronizada aqui. Só que aqui concorda comigo que está um pouco frio? Olá, Leandro, você poderia me recomendar? Então aqui a gente apaga e eu vou mandar uma mensagem diferente para o Leandro. Olá, Leandro, tudo bem? Estou buscando novas oportunidades no mercado e gostaria muito de obter uma recomendação sua. Sei lá, pessoal, pode ser uma outra, tá? Isso foi o que me veio aqui no momento. Notem que agora ela ficou um pouco menos direta e me aproximou um pouquinho mais do Leandro. Com isso, é mais fácil de que o Leandro reserve um tempinho para escrever uma recomendação para mim do que se eu tivesse só mandado: olá, Leandro, poderia me recomendar? Então, essa é uma dica também que vocês podem utilizar em qualquer interação do LinkedIn. Tá? Estejam sempre atentos na forma como vocês vão interagir com as outras pessoas, sempre lembrando daquilo que eu falei, tem um outro ser humano do outro lado da tela. Para fechar essa parte do perfil, aqui vocês podem ver que tem publicações, cursos, idiomas, interesses e causas. Tudo isso a gente consegue adicionar aqui na parte de adicionais, que eu especifiquei bem para vocês ali na parte do material, tá? Então, assim, estejam atentos na questão, né, de adicionar os idiomas, isso é bem importante quando um profissional de recrutamento for buscar o perfil de vocês. E também explorem esses outros campos que tem aqui, caso vocês tenham essas informações. Bom, agora que a gente finalizou as dicas de como montar um perfil completo, nós vamos falar das outras duas chaves que nós falamos lá no início da aula. Uma delas é postura na rede e a outra networking. Sobre postura na rede, é muito importante que nós estejamos atentos à forma como nós estamos nos posicionando na rede, seja nas interações ou em publicações. Então a dica aqui é: tente não entrar em polêmica. Sei que muitas vezes a gente está vendo um tema ali que nos toca ou que faz a gente querer se posicionar, mas a gente precisa lembrar sempre que o LinkedIn é uma rede profissional e que nós estamos sendo observados o tempo inteiro.
né? Então tomem muito cuidado ao entrar nessas polêmicas e a forma como nós vamos nos comunicar. LinkedIn não é terra de Zé Ninguém, né? E isso, claro, vai para outras redes sociais também. É muito importante que a gente pense muito bem naquilo que a gente vai falar, né? Será que aquilo que eu vou comentar vai contribuir, vai agregar com a outra pessoa? Se a resposta for não, às vezes é melhor a gente não comentar nada e deixar o conteúdo passar. Assim como a honestidade que eu falei para vocês anteriormente, é muito importante que as nossas interações sejam baseadas também em educação e respeito. E aproveitando que eu falei disso com vocês, a gente já entra no nosso último tópico, na nossa última chave, que é a networking. Networking, para quem não sabe, significa base de relacionamentos ou de contatos. E essa é uma das chaves que mais podem trazer também resultados para vocês no LinkedIn. Afinal, vocês vão estabelecendo uma rede que futuramente, inclusive, podem te ajudar. Assim como aconteceu comigo, quando eu comentei para vocês que eu recebi indicações, que eu participei de processos e até que eu fui convidada para participar de um workshop. Para criar uma boa rede de contatos, é importante que estejamos atentos na forma como nós tratamos as outras pessoas. Por exemplo, eu como recrutadora muitas vezes recebo na minha caixa de mensagens alguém me mandando apenas um currículo, né? Sem saber se eu estou com aquela vaga aberta no momento, ou nem ao menos sem dar um bom dia ou perguntar como eu estou. Então, networking, ele não se trata de pedirmos coisas às outras pessoas. Muitas vezes nós somos as pessoas que vamos ajudar, mas ele sim se refere à forma como nós tratamos as outras pessoas. Que a gente tenha cuidado nessas interações, né? Sempre lembrando daquilo que eu já falei algumas vezes, do outro lado há sempre um outro ser humano. Então, se você tiver de olho em alguma vaga ou tiver o contato ali de uma pessoa que você quer estabelecer uma relação, é muito importante que vocês estejam atentos a esses pontos que foram mencionados aqui. Bom, por hoje é só, espero que todas essas dicas ajudem vocês a criarem um perfil mais completo e atrativo e assim conseguirem novas oportunidades. Obrigada por terem assistido essa aula, fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida.